Shalom, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo Messianismo, a origem da fé cristã. Esse estudo que nós estamos fazendo, esses vídeos, é baseado no e-book que nós escrevemos com o título Messianismo, a origem da fé cristã. O propósito desse e-book é justamente trazer uma resposta de maneira mais profunda para aquelas pessoas que têm curiosidade e têm dúvida também acerca da origem da fé cristã. Onde surgiu o cristianismo? Como surgiu a fé cristã? Depois de ouvir várias vezes, vários vídeos até, de rabinos declarando pura e simplesmente que o cristianismo era um fruto, era um produto de Roma, isso me causou uma certa indignação pela forma tão desprezível com que eles tratavam a origem da fé cristã. Então, eu decidi fazer esse e-book para mostrar que a fé cristã ela tem uma origem. E a origem da fé cristã ela é mais profunda do que nós possamos imaginar. Então, uma palavra tão simplista do tipo a fé cristã se originou em Roma se torna algo tão simplista para uma fé tão profunda e tão poderosa quanto a revelação que nós recebemos de Deus através do Evangelho. Então, como nós já ministramos em outras aulas, Deus ele se revelou para o homem e ele escolheu um homem para que a partir dele ele pudesse então estabelecer aqui na terra uma nação. E o propósito dessa nação seria para servir de modelo e também como um referencial de Deus aqui na terra. Então nós vemos que Deus ele começou então toda o seu projeto através de um homem chamado Abraão, e esse já com seus 100 anos de idade então tem um filho chamado Isaac. Isaac tem Jacó, e Jacó ele tem 12 filhos, e os seus 12 filhos vão formar as 12 tribos, que futuramente ia formar a nação de Israel. E nós vimos que Israel então ficou 430 anos no Egito, aí então Deus envia Moisés. E Moisés vai até o povo e todo aquele registro das manifestações dos sinais de Deus no Egito, Deus manda as pragas, e depois das 10 pragas eu não queria me aprofundar nos detalhes para a gente poder então tentar resumir o máximo possível para que nós possamos então chegar até onde realmente nós queremos, que é a revelação em Jesus Cristo. Mas Deus então tira o seu povo do Egito, e nesse trajeto entre o Egito e a Terra Prometida, o povo começa então a trilhar um caminho e um período de 40 anos, e durante esse percurso, Deus ele traz a revelação da sua palavra. E foi justamente no Monte Sinai, onde o povo de Israel parou depois da travessia do Mar Vermelho, onde Deus então ordena que Moisés suba ao monte, e ali Deus ele entrega para Moisés os 10 mandamentos. Então é sobre isso que nós iremos falar. Hoje eu quero somente focar um pouco sobre essa questão da entrega da Torá para a nação de Israel através de Moisés. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, algo interessante, que, como nós falamos, na maioria das religiões, quando alguém vai criar uma nova religião, geralmente essa pessoa ela se apresenta como alguém iluminado, alguém que estava buscando a Deus, e ali ele recebeu uma visão de Deus numa caverna,
num deserto, em algum lugar escondido, onde somente ele podia ter essa conexão com o divino. Nós vemos, por exemplo, na história dos mormons, quando você vai fazer a pesquisa sobre a origem da fé dos mormons, né? E você vê que o criador dele, Joseph Smith, profeta chamado assim, ele disse que ele estava numa caverna buscando a Deus e ele recebeu então uma visita de um anjo chamado Moroni, e ali aquele anjo entregou para ele 2 placas de ouro, um novo evangelho que ele deveria pregar, e a partir dali então surgiu a doutrina da fé chamada Mormons. Porém, nas Escrituras nós vemos, na doutrina da revelação, que quando Deus foi entregar a Torá para Moisés, ele não fez em um lugar escondido. Deus não entregou para Moisés a sua palavra em um lugar escondido. Embora Moisés tinha subido ao monte, mas Deus ele se manifestava para o povo e todas as pessoas viam e podiam contemplar. Então eu quero que vocês entendam que nessa jornada, e aquela multidão que seguia Moisés, eles creram na missão de Moisés, não pelos argumentos filosóficos ou religiosos que Moisés havia falado para eles, mas é porque eles viram. Eles viram a manifestação de Deus no Egito, ele viu o que Deus fez ali contra os egípcios, eles viram e atravessaram o mar com pé enxuto. Eles viram o mar tornar e afogar o exército de Faraó. E eles viram também uma coluna de nuvem que seguia diante do povo na sua jornada durante o dia, e à noite a coluna de fogo. Então era algo que todos viam. E justamente no livro de Êxodo, no capítulo 35, eu quero ler aqui com vocês, olha só. Havia uma tenda chamada Tenda do Encontro. Era um lugar retirado do arraial, afastado ali da cidade montada ali, do acampamento dos israelitas. E havia uma tenda de adoração chamada Tenda do Encontro. E ali Deus falava com Moisés. Agora é interessante o seguinte, olha. No capítulo 35 do livro de Êxodo, a partir do versículo 7, diz assim, ó, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Olha só que incrível isso. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas José, seu auxiliar, permanecia ali na tenda. Então veja bem, aqui nesse texto diz que todo o povo, então, diante dos olhos de milhares de pessoas, porque acreditava-se que o número de israelitas que saíram do Egito eram mais de 2 milhões de pessoas, e eles ficavam observando Moisés e viam a manifestação de Deus na coluna de nuvem. Eles podiam também ouvir Deus falar com Moisés. Então, os israelitas não precisavam que ninguém lhes falasse sobre Deus. Os israelitas não precisavam que ninguém lhes provasse que Deus existia ou lhes convencesse que Deus era real. Bastava sair da sua tenda e olhar lá para a tenda do encontro e eles viam a coluna de nuvem, eles viam a coluna de fogo, eles ouviam a voz de Deus.
Então não foi algo isolado, não foi algo escondido, não foi algo onde somente Moisés é quem sabia, porque Deus havia revelado ao povo. Então, Deus chamou Moisés para o Monte Sinai, para ele subir ao monte, e ali Deus trouxe a revelação para ele, na realidade, os 10 mandamentos, que foram os primeiros preceitos que Deus estabeleceu para a condução daquele povo. Veja bem, era uma nação em formação, era uma nação que estava sendo gerada e criada, era uma nação que estava sendo formada, e essa nação precisava de uma constituição, essa nação precisava de ordem, de regras, essa nação precisava de leis. Então, veja bem, os escritos que Moisés trouxe para o povo, como muitas pessoas, diferente do que muitas pessoas imaginam, não foram escritos religiosos. Moisés trouxe para o povo uma constituição. Por que tem pessoas que às vezes vai ler a Bíblia e diz assim, eu não consigo ler a Bíblia? Ou então a pessoa vai ler a Bíblia e ela se sente desanimada para ler a Bíblia ou fica frustrada, porque quando ela vai ler a Bíblia, o que é a Bíblia do ponto de vista literário? A Bíblia nada mais é do que um livro de história. Da história de quem? Do povo hebreu. Então, quando você vai abrir a Bíblia, por exemplo, no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12 já começa a história chamada de Abraão e pronto, já tudo gira em torno de Israel. E todos os demais livros que foram sendo acrescentados ao longo do período diz respeito à história de Israel. Então, quando a pessoa vai ler a Bíblia na busca de um livro religioso, ele fica frustrado. Porque a Bíblia não se trata de um livro religioso. Na realidade, a Bíblia ela é a constituição de uma nação. No capítulo 20, versículo 18 a 19, diz assim, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o som das buzinas, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu com Deus, e não nós, para que nós não morramos. Então, o povo pediu para que Moisés conversasse com Deus. Então, o povo via a manifestação de Deus no Sinai. Eles viam fogo, eles ouviam som de buzinas, ou seja, de cornetas, de trombetas. Eles viam a fumaça, o monte tremiam. Eles ouviam sons. Então não era algo filosófico ou algo esotérico, era algo real que os olhos podiam ver e os ouvidos podiam ouvir. E é nesse panorama que Deus então traz a Torá, ou seja, o livro da lei, e entrega para o seu povo. A Torá, segundo a tradição judaica, foi entregue para Israel no ano 2448. E ela foi entregue diante de uma tão numerosa testemunhas, pois ali, diante do Monte Sinai, havia uma multidão de pessoas, e não somente israelitas, como nós falamos para vocês, também havia povos de outras nações que acompanharam os hebreus na sua saída do Egito. Então, segundo os rabinos, a Torá ela foi entregue em local público, no meio do deserto, para justamente ninguém poder reivindicar ser o proprietário ou dono da Torá.
para que nenhuma nação do mundo declarasse também que não tem nenhuma porção sobre ela. Então, a palavra de Deus ali já sendo manifestada era um sinal que aquela revelação que Moisés estava recebendo e trazendo para o povo de Israel não ia servir apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações da terra. Então, qualquer povo que deseja e que aceita a Torá, ela é bem-vinda. O Monte Sinai também nos ensina a humildade, pois o Sinai é uma cadeia de montanhas. O Sinai não é apenas uma montanha. Deus me deu a bênção e o privilégio de um dia ter colocado os pés no Monte Sinai. Eu me lembro que a minha primeira viagem para Israel, nós subimos o Monte Sinai. E é uma caminhada muito longa. Geralmente, a caminhada, nós começamos a caminhar 1h da manhã, e quando chega às 6 da manhã, nós estamos no topo do monte. É uma subida muito difícil, então a pessoa tem que ter um preparo físico muito grande, porque sai 1h da manhã para chegar às 6 da tarde, ou 6 da manhã. Então, praticamente 5 horas de caminhada, de subida. E frio. Frio, eu creio assim, uns 14 graus. Para nós que somos aqui da região norte, né? Eu sou da região norte, estado de Rondônia. Aqui a nossa região é quente o tempo todo, o ano todo. Então, para mim, 14 graus estava frio até os ossos. E quando nós chegamos ali no topo da montanha e olhamos assim, aquela visão maravilhosa, a gente vê assim as cadeias de montanhas e elas são muito parecidas. Então, o Monte Sinai, ele não é apenas um monte em particular, ele é uma cadeia de montanhas. Então foi ali, naquele lugar, que Deus ele trouxe as primeiras escrituras. E as primeiras escrituras foram os 10 mandamentos. No Sinai, também, ali, Deus ele firmou a sua aliança com Israel. Através do mandamento, através da Torá, Deus fez uma aliança com Israel, para que Israel obedecesse os princípios, para que Israel obedecesse os preceitos que Deus estava estabelecendo, e se o povo obedecesse, sobre eles viriam bênção, mas se eles não obedecessem, sobre eles viriam maldições. E nós vamos ver como é que isso aconteceu na nação de Israel de maneira tão forte. Então, conforme nós vemos o registro aqui das Escrituras, os judeus, eles tanto têm a Torá chamada Torá escrita, como também a Torá oral. A Torá oral, como a própria palavra fala, ela começou através de mensagens passadas de gerações a gerações pelos rabinos, pelos mestres da lei, que tentavam explicar, que tentavam esclarecer os pontos da lei, ensinando ao povo, e traziam também histórias e tradições desde a época de Gênesis, desde a época da formação do mundo. E essas histórias foram passando de geração em geração. Então, depois, mais tarde, essa tradição oral, ela também ganha uma forma escrita. Ela foi escrita já depois do período chamado pós-exílio, e surge então aí o Talmud, que é o compêndio onde estão escritas algumas das tradições orais de Israel, e também eles têm o Midrash, que é um outro livro também de analogias, de alegorias, que eles usam para explicar também no ensinamento da Torá. Então veja bem, como muitas pessoas pensam, a Torá ela não é um livro religioso, com regras, ritos. É claro, existe
livros específicos, como, por exemplo, Levítico, Deuteronômio, que tratam exclusivamente da lei, ou seja, das regras, que vai desde rituais, desde regras de alimento, regras de higiene pessoal, regras de disputas de território, problemas se um gado, um boi solta do terreno do vizinho e entra na plantação do vizinho, ou então um boi que é brabo e chifra alguém, machuca uma pessoa, caso de roubo, se um ladrão é apanhado roubando, o que deve acontecer? Então, o livro de Levítico e Deuteronômio vai tratar de vários assuntos relacionados a leis. Então, na realidade, mais um livro, são livros mais digamos assim, de teor jurídico do que religioso. A parte da religiosidade, ela vai estar justamente atrelada ao Talmud, ou à tradição oral, que os rabinos, então, no ensino do seu devocional para com Deus, começaram, então, a criar várias leis e várias regras. Tanto que, no judaísmo, existem pelo menos 613 regras, 613 regras que um bom judeu ele deve guardar. Então, imagine. Foi por isso que Jesus, ele falando com os fariseus, ele disse assim, olha, vocês colocam cargas pesadas sobre os ombros das pessoas e vocês mesmos não querem empurrar com o dedo. Então os fariseus, os mestres da lei, eles criavam N leis, que é conhecida como leis da cerca, colocando regras para que as pessoas não cometessem ou não desobedecessem a lei de Deus, mas automaticamente elas jogavam uma carga pesada no ombro das pessoas, de maneira que, pelo rito da lei, pelos ensinamentos da lei proposto pelos rabinos, para você ser uma pessoa considerada uma pessoa de mérito, uma pessoa justa diante de Deus, você precisa fazer um monte de coisa, pelo menos 613 regras. Isso é todo dia. Desde o devocional, de oração, de quantas vezes você ora, de jejum, de quantas vezes você jejua por semana ou por dia, de o quanto que você se dedica ao estudo da Torá, do quanto que você também se doa para outras pessoas, que você faz boas ações, e N situações que faz com que justamente a pessoa olhe assim e diga assim, é impossível fazer esse negócio. Por isso que Jesus veio. Paulo diz que o fim da lei é o Mashiach. O fim da lei é Cristo. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Então Deus ele entrega para o povo de Israel aquilo que é mais precioso para o ser humano, que é a revelação escrita da sua palavra. E eu quero me deter somente um pouco nesse tema, para a gente poder seguir adiante. Eu já falei para vocês que, além da Torá, os judeus também têm dois livros também que eles usam muito, que é o Talmud e a Midrash. E o que é a Torá? Torá, então, significa instrução ou lei, e ela é composta, então, de duas partes, a lei escrita e a lei oral. Quando Moisés, eu quero que vocês entendam isso agora, quando Moisés ele desce ali do monte com as duas tábuas da lei, ele estava segurando o quê? Ele estava segurando os 10 mandamentos. Então ainda não havia os demais livros das Escrituras. Havia só 10 mandamentos. E escrito em umas pedras. Depois Deus então ordena que Moisés construa o tabernáculo, construa a Arca da Aliança, e Moisés então guarda dentro da Arca da Aliança a pedra da lei, o cajado de Arão, o maná que o povo se alimentava no deserto,
é guardado dentro da Arca da Aliança e fica no lugar chamado Lugar Santíssimo. E durante o período dos 40 anos, Moisés então começou a escrever os demais livros, chamado Pentateuco. Então, o que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Deixa eu passar aqui. Olha essa divisão que eu fiz aqui. Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, veja bem. Quando o povo de Israel estava no deserto, eu quero que vocês entendam isso. Ainda não existia a Bíblia. Não havia a Bíblia escrita. Ela começava a ser escrita naquele momento. Então, os primeiros escritos foram o quê? Os 10 mandamentos. Depois, então, Moisés escreve o Gênesis, ou a Gênesis, Bereshit, no hebraico, que é a primeira palavra que aparece na Escritura, né? No início, Bereshit, no início criou Deus os céus e a terra. Então, Moisés escreve Gênesis, segundo a tradição, o livro de Êxodo também foi escrito por Moisés, e os 5 livros, né? Números, Levíticos e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés durante o período dos 40 anos que eles estavam na peregrinação entre o Egito e até a Terra da Promessa. Ok? Então, a primeira parte das Escrituras, ela começa ali. Depois desses primeiros escritos de Moisés, aparecem os escritos chamados históricos. Os livros históricos são os registros justamente da história da nação de Israel. É a história, são os relatos contados da história do povo. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. A Bíblia, ela não é um livro religioso, como muitas pessoas pensam. Ela é a constituição de uma nação. Ela é uma constituição de uma nação. Os livros históricos foram registrados os acontecimentos. Então você não vai encontrar, por exemplo, dentro dos livros históricos, aquelas mensagens religiosas que as pessoas pensam e imaginam que se constrói dentro de uma fé religiosa. Você vai encontrar história. Quem gosta de história, principalmente história antiga, então quando você está lendo, por exemplo, o livro de Josué, você vai encontrar ali quando Josué atravessa o Jordão, né? Moisés conduz o povo até o Jordão, não pode entrar na Terra Prometida, por uma situação que aconteceu com ele lá atrás. Deus não permite que Moisés entre. Moisés sobe ao monte e fica por lá, não desce mais. O povo lamenta a morte de Moisés e o povo atravessa o Jordão e começa a sua conquista da terra de Canaã. Aí os demais livros históricos vão registrar esse momento da história de Israel, quando eles conquistam Jericó e assim eles começam a invadir a terra de Canaã e vai conquistando aquele território. E é interessante você entender também que a terra de Canaã já estava ocupada. Moravam na terra de Canaã os jebuseus, os filisteus, vários povos que habitavam Canaã. E Israel destruiu aqueles povos, conquistou as suas cidades, expulsou seus moradores, mataram alguns e deixaram outros também com vida, por exemplo, os gileaditas e outros povos também que permaneceram ainda naquele território. E assim foi construindo as Escrituras. Josué, Juízes, é o período chamado dos juízes, quando os juízes, não havia reis em Israel, então eram os juízes que lideravam e governavam o povo. Então, de Josué,
aí vem o período dos juízes, aí nós temos a história de Ruth, de Esté, e depois nós vamos ver 1º e 2º Samuel, que é o período pré-reinado, antes de se estabelecer o reinado de Israel. O primeiro rei de Israel, então, depois vai ser Saul, que foi ungido por Samuel. Saul desobedece a Deus e Deus escolhe Davi. É quando surge a história de Davi e Deus unge Davi para ser o rei de Israel. E a partir daí, desses 2 reis, os demais reis que vão surgir vão ser uma referência entre Saul e Davi. Se eram reis segundo Saul, desobediente, ou se eram reis segundo o coração de Davi, em obediência a Deus. Davi, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, dos seus pecados, que a Bíblia nunca encobriu, a Bíblia nunca encobriu os defeitos dos seus personagens. Então é esse um outro detalhe que nós precisamos também observar nas Escrituras. As Escrituras nunca tentam colocar uma perfeição divina ao ser humano. A Bíblia sempre vai mostrar a fragilidade e a fraqueza do coração do homem. Aí nós vamos ver isso na história de Abraão, de Jacó, etc. E Davi não foi diferente. Davi, embora ele tenha vacilado, ele tenha pecado contra Deus, no caso muito conhecido nas Escrituras, que foi o seu adultério com Betseba, ele ainda assim ele se arrepende, se humilha, faz salmos maravilhosos em cima disso, de arrependimento, se humilha diante de Deus, e ele é chamado então por Deus de um homem segundo o seu coração. E nos mostra exatamente isso, que embora Deus seja perfeito, embora Deus seja santo, Deus, ele olha para nós e ele vê as nossas falhas, ele sabe que nós somos falhos. E ele é um Deus misericordioso, e é um Deus que está pronto para nos perdoar, está pronto para nos receber. E é isso que é tremendo e que nós aprendemos nas Escrituras. Então, Paulo ele nos ensina que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, as Escrituras elas foram sendo compostas ao longo dos anos através da história da nação de Israel. Quando você pega a Bíblia para ler a parte que nós chamamos de Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? É a história do povo hebreu. Se você quer conhecer a história do povo hebreu, leia o livro de Gênesis e Êxodo. Você vai conhecer a origem do povo hebreu. E se você quer conhecer toda a história do povo hebreu, leia toda a parte do Antigo Testamento que você vai conhecer a história da nação de Israel. E é nessas escrituras que você vai conhecer um Deus que se revelou à humanidade, a uma pessoa, um Deus que tem uma identidade, um Deus que se identifica com uma pessoa e com uma nação. Então, o Deus que se revelou a nós é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E mais tarde ele se apresenta como Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel. E é a história desse povo e a sua sobrevivência até hoje que demonstram os milagres, as maravilhas das promessas de um Deus invisível que quis se revelar para o seu povo, que quis se revelar para o mundo. Então nós temos dentro das Escrituras todo esse período histórico. Israel passa pelo período chamado do reinado, onde vai surgir os primeiros reis de Israel, como nós falamos, Saul sendo o primeiro rei, e depois então Davi, que se torna também um referencial dos reis de Israel. E Deus vai se revelando para nós através da história desse povo. E toda a Escritura, aquilo que Deus apresentou para o povo ali no Sinai, como eu falei para vocês, não era apenas um livro de regras, mas sim uma verdadeira constituição que Deus estava estabelecendo para uma nação aqui na terra.
E ainda hoje, apesar de nós termos muitas críticas, pessoas desavisadas, desinformadas, ignorantes, que dizem assim, nós não precisamos do Antigo Testamento, a minha fé é baseada só no Novo Testamento, nossa igreja só prega o Novo Testamento. As pessoas que falam isso são ignorantes, simplesmente assim. Ignorantes, não conhecem a origem da sua fé, não entenderam ainda, não compreenderam a dinâmica, né, a revelação que Deus nos trouxe, e fica falando besteira. O Antigo Testamento que nós chamamos, ou a Torá, ainda hoje é para nós um referencial e um modelo do princípio que Deus estabeleceu para nós, para que nós possamos viver. Porque na revelação divina é assim que acontece. Se eu quero servir a Deus, eu preciso saber o que eu devo fazer para agradar esse Deus. E onde eu vou encontrar isso? Onde você vai encontrar os princípios que você deve seguir para agradar a Deus? Através de uma pessoa que acha que, uma pessoa que não conhece os preceitos de Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhece o Deus que se revelou. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, não, eu acho que Deus, eu acho que a vida, eu acho que no isso, eu acho que aquilo. Se ele nos deixou a sua palavra escrita para nós. Então, se eu quero saber o que Deus pensa, eu tenho que ler a sua palavra. Se você quer saber o que uma pessoa pensa, converse com ela, ouve a palavra dela, o que ela fala é o que está no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se você quer saber o que há dentro da cabeça da pessoa, se você quer saber o que está dentro da cabeça de alguém, ouça o que ela diz, porque ela vai falar o que ela pensa. E se eu quero saber o que Deus pensa, o que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre o roubo, sobre a mentira? O que Deus pensa sobre o vício? O que Deus pensa sobre o adultério? O que Deus pensa sobre a homossexualidade? O que Deus pensa sobre isso? Pegue a palavra dele, leia, e você vai saber o que ele pensa. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos entender isso. Nós vamos compreender o que Deus pensa, qual é o propósito dele para nós. A nossa identidade está nele. E eu posso encontrar minha identidade em Deus e saber quem eu sou quando eu conheço a palavra dele a respeito do meu propósito. Então eu quero terminar lendo aqui esse texto, terminar esse vídeo com esse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7 a 9. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os seus olhos têm visto e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então Deus, quando entregou a palavra, quando Deus entregou a Torá para a nação de Israel, ele estava entregando estatutos e juízos. E também dentro desse compêndio, Deus estava entregando também princípios eternos que nós devemos observar. Então, você está apenas... isso daqui é apenas um capítulo do nosso e-book Messianismo, a origem da fé cristã. Se você está gostando de fato desse vídeo, se você está gostando desse tema, se isso está de alguma forma fazendo sentido ao seu coração e está trazendo clareza na sua alma, então eu quero te convidar e eu quero também te pedir
que você possa adquirir o nosso e-book, que você possa então estar nos ajudando nesse projeto, onde nós possamos escrever novos livros. Inclusive, depois que eu comecei a fazer esse vídeo, eu percebi que o meu e-book, na realidade, ele está muito mais vazio do que o que eu estou trazendo aqui para vocês nos vídeos. Então, na medida que eu estou falando aqui para vocês, novas revelações Deus tem colocado no meu coração e tem enchido o meu espírito, e eu quero então acrescentar, e nós vamos então estar fazendo um livro. Então, o nosso e-book vai ser um livro futuramente, mas que você possa já sair na frente adquirindo o nosso e-book, estudando, analisando, e pode enviar suas perguntas, pode fazer pergunta para nós, que nós vamos ter o maior prazer de lhe responder. A partir dessa semana eu estarei trabalhando na terça, na quinta e no sábado, esses temas. E no sábado eu pretendo fazer então uma live ao vivo. Então esteja ligado quanto ao horário, e nós vamos estar fazendo uma live ao vivo todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Shabat, e nós vamos estar dando continuidade também a esse estudo. E que você possa participar conosco, que você possa compartilhar com alguém, e que você também possa fazer as suas perguntas, e eu vou ter o maior prazer de examinar suas perguntas, e se eu puder e conseguir elucidar, eu estarei aqui trazendo para você algum comentário e a resposta de alguma pergunta que você possa nos fazer, ok? Então, que Deus te abençoe e se prepare para a próxima aula, que vai ser poderosa, que vai ser tremenda. Que Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.